Gideão, aqui neste tópico, faz uma porção de perguntas, né? De fato, ele não acredita na doutrina da Trindade. Como o nosso ministério, né? Lá a liderança, eles não acreditam na doutrina da Trindade, porque eles negam a divindade de Jesus Cristo. Então, se negam a divindade de Jesus Cristo, ou eles acreditam numa dualidade, quer dizer, é Deus e o Espírito Santo, ou então é só Deus e não tem para mais ninguém. Muito bem. Muito embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, é o que a gente pode compreender ao examinar os versos das Escrituras. Olha, examine esse tópico aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A doutrina da Trindade. Vai até lá, veja verso por verso. E você vai ver que eles apresentam Deus como único, um só, se manifestando como três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles dizendo-se únicos, declarando-se o Deus Criador de todas as coisas, o Deus verdadeiro, responsáveis pelas mesmas ações, apresentando os mesmos atributos. Então, isso é o que significa a doutrina da Trindade, que está definida no nosso segundo ponto de doutrina, que diz: nós cremos que há um só Deus, vivente, verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esta é a nossa doutrina. A doutrina da Trindade. A grande dificuldade das pessoas em aceitarem a doutrina da Trindade reside na pessoa de Jesus Cristo. Porque negam, não conseguem compreender como pode um Deus criador de todas as coisas, sem ter fome. Como pode um Deus sentir sede? Como é possível que Deus se sinta cansado? Como explicar que Deus sinta aflição? Como explicar, entender que Deus se sinta desamparado? Como entender que Deus tenha medo? É isso que nós encontramos no testemunho de Jesus Cristo, na leitura dos Evangelhos. Estas pessoas não conseguem admitir isso. Que Deus possa se deixar escarnecer pelos homens, ser esbofeteado, cuspido, maltratado. É o homem natural. Mas isto é não compreender a maneira como Deus nos apresenta a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Eu vou apresentar agora
3 versos que estão em Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. E que diz assim, falando sobre Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de servo, de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja, vamos observar, examinar a primeira frase dessa descrição a respeito da divindade e humanidade de Jesus Cristo. A primeira frase que diz, no verso 6, que sendo em forma de Deus. Que sendo em forma de Deus. Olha, saiba o seguinte, que no grego, no qual foi escrito o Novo Testamento, há 2 palavras para forma, formato. Morfê e esquema. Morfê significa a forma interior, o formato interior. E esquema significa a forma, o formato exterior, aquilo que você pode ver. Então nós encontramos a palavra forma, morfê, ou forma interior, no verso 6 e no verso 7. No verso 6 diz que ele é a forma de Deus, a forma interior de Deus. E no verso 7 diz que ele tomou a forma interior de um servo. Isso é da nossa doutrina e se encontra no 3º ponto de doutrina a respeito da divindade e da humanidade de Jesus Cristo, que diz lá que ele tinha 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então vamos ver essa primeira frase, que sendo em forma de Deus. Bom, essa versão que eu estou lendo aqui, usando agora, é Almeida Fiel, corrigida e fiel. Há outras versões que dizem que, traduz assim, que existindo em forma de Deus. Há outras versões que dizem subsistindo na forma de Deus. Quer dizer, subsistindo é existir por si mesmo. Mas vamos avançar. Agora vamos ver. Existindo em forma de Deus, na morfê de Deus, na forma interior de Deus. Então vamos explicar a palavra morfê e depois vamos explicar a palavra esquema. Então veja, vamos explicar e entender a palavra morfê. Olha, eu tenho aqui uma vasilha, tá? Um balde, né? Eu tenho aqui um balde. E eu tenho aqui uma vasilha, tá vendo aqui, ó? É uma vasilha, tá? O morfê desta vasilha está aqui dentro, tá? Está aqui dentro. Olha, vou abrir e vou mostrar para vocês o morfê desta vasilha.
Quer dizer, o que está dentro desta vasilha. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Viu? O que caiu aqui no balde era o morfê desta vasilha. Tá vendo? Veja o que aconteceu com a vasilha. Ó. Ela ficou oca. Tem nada, ó. Por quê? O morfê dela está aqui dentro, ó. É a água. Você entendeu o significado da palavra morfê? Morfê é o conteúdo, é a essência, é o que está dentro. Entendeu? Agora vamos entender a palavra esquema, que significa forma também, tá? Só que essa forma é a forma exterior, é aquela que você pode ver, entendeu? É aquela que você pode ver. É o que você está vendo aqui, ó. Ó, tá vendo? É uma vasilha de plástico, cor azul. Tem um rótulo aqui, ó. Detergente de P. Entendeu? Mas está vazia. Agora observa o seguinte. Essa vasilha vazia cumpriu sua finalidade? Não. Ela está sem o seu conteúdo. É oca. Entendeu? Então reflita. Reflita. O verso está dizendo que, sendo em forma de Deus, que Jesus Cristo, na eternidade, né? Veja, entenda, Jesus é um nome. O anjo diz: e porás nesta criança o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, foram instruções ditas pelo anjo. E Cristo é um título. Reis, sacerdotes receberam o título de Cristo. Cristo no grego, né? No hebraico é Messias. Essa é a mesma palavra. Messias, Cristo, é a mesma palavra. Significa ungido. Reis, sacerdotes receberam o título de Cristo ou Messias. Na eternidade, essa frase aí, que sendo em forma de Deus ou subsistindo na forma de Deus, significa que Jesus Cristo, na eternidade, ele é a essência de Deus, é o conteúdo de Deus. Entendeu? Então veja, assim como essa garrafa, essa vasilha, né, este esquema, que é aquilo que nós podemos ver, sem a sua essência, sem o seu morfê, o conteúdo, a essência, o que está dentro, perdeu a finalidade, não está completa na sua função. Assim Deus, sem o seu morfê, sem a sua essência, não existe. Não existe. Agora, reflita o seguinte: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu sou criado à semelhança de Deus. Deus lá diz no primeiro livro de Gênesis: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, então eu tenho um morfê também. Eu tenho um esquema. Qual é meu esquema?
É esse que você está vendo aí. É o que as pessoas podem ver quando olham para mim. 2 orelhas, nariz, 2 olhos, boca. Né? Esse é o meu esquema. Agora, o meu morfê, qual é o meu morfê? É o que está dentro de mim. Eu tenho uma alma e um espírito. Então, o que acontece? O que acontece se você tirar o morfê do meu esquema? Se você tirar de mim o meu espírito, a minha alma, eu vou virar um cadáver. Eu serei um morto. Entendeu? Porque o meu esquema, sem o meu morfê, não existe. Vai perecer. Tá? É destinado à destruição, à morte. Com isso eu estou querendo dizer que o morfê de Deus, eu estou querendo dizer que Deus, sem o seu morfê, não existe, não sobrevive. Isso é seríssimo, sabe? Agora, veja, o outro verso diz assim, ó, que ele, subsistindo, ou existindo, ou sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui, essa palavra usurpar é requerer, você requerer para si uma coisa que você não tenha direito. Por exemplo, eu chegar lá em Berlim, na Alemanha, me apresentando como embaixadora do Brasil. Eu não sou embaixadora do Brasil, então eu estou exigindo honrarias, querendo exercer uma função, um cargo que eu não tenho direito, porque eu não sou embaixador do Brasil. Então, isso quer dizer o seguinte: todas as vezes que Jesus se apresentou como eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Esse eu sou. Jesus falava com os judeus no aramaico. Então, quando ele falava eu sou, ele remetia a mente dos judeus ao episódio lá do Monte Horebe, quando Deus se apresentou a Moisés. Deus se apresentou a Moisés e disse para Moisés ir lá falar com o faraó do Egito, o dono do mundo, dizer a eles que deixasse o povo de Israel adorá-lo no deserto. E Moisés ficou desesperado. Ele perguntou: eles vão perguntar teu nome, o que eu digo para eles? O que eu digo? Qual é o seu nome? E Deus disse: eu sou é o meu nome, eu sou o que sou. Assim dirás ao meu povo: eu sou, me enviou a vós outros. Então, todas as vezes que esse eu sou, lá que Deus se apresentou a Moisés, o tetagrama, as 4 letras do tetagrama, né? Isto é a raiz do verbo ser. Então, todas as vezes que Jesus dizia eu sou, ele se identificava com o Deus que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe. E os judeus, eles ficavam indignados, queriam matar Jesus a pedradas, porque eles matavam as pessoas, condenavam as pessoas à morte, pelo cometimento de 5 tipos de pecados: o adúltero, o homossexual, o filho desobediente, o falso profeta e o blasfemador.
Na cabeça deles, Jesus estava blasfemando. Estava blasfemando, porque estava se apresentando como o próprio Deus. Prova disso é você leia lá no capítulo 10 do Evangelho de João, onde Jesus pergunta aos judeus: tenho feito muitas boas obras no meio de vós, por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles responderam: não queremos te apedrejar por coisas boas que você tenha feito em nosso meio, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Igual a Deus. Veja, eles não usaram a palavra semelhante a Deus. Eles usaram a palavra igual a Deus. Quer dizer, igual. Mesmo tamanho, mesma forma, mesma consistência, mesma cor, mesmo peso. É tudo igual. Ele foi morto, condenado à morte lá pelo tribunal eclesiástico, lá, o sumo sacerdote. Inquiriu ele, perguntou: fale-nos, diga-nos de uma vez, você é o Messias? Ou você é o Cristo? E ele assumiu que ele era o Messias, que ele era o Cristo. E o que disse o sumo sacerdote? Blasfemou, não precisamos mais de testemunhas. E condenaram Jesus à morte. Ele não foi morto a pedradas porque os judeus estavam debaixo do domínio do Império Romano. E o Império Romano matava os criminosos por crucificação. Entendeu? Então veja, Jesus está dito aí em Filipenses capítulo 2, que sendo em forma de Deus, todas as vezes que ele se apresentava como Deus, isto não era uma usurpação. Por quê? Porque, de fato, ele é o Deus verdadeiro, o Deus encarnado. É o que você consegue entender lá no Evangelho de João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a frase segue, a segunda frase segue dizendo: não teve por usurpação ser igual a Deus. Ser igual a Deus, igual, não é ser semelhante a Deus. Jesus, na sua forma divina, na sua essência, como sendo a essência de Deus, ele era igual a Deus. Mesmo tamanho, mesma cor, mesma textura, mesmo formato, mesma essência, mesmo peso, é igual, não é semelhante. Compreendeu? Então, é isso que você lê lá na doutrina da Trindade, Nesse tópico, você vai ver mais de uma centena de versos mostrando isso, mostrando que Jesus Cristo, na forma interior, ele é a forma interior de Deus, a sua essência. Tá? E quando se apresentou entre nós, apresentou-se como a essência encarnada, a essência de Deus encarnada entre os homens. Agora, veja, a dificuldade da maioria dos homens em aceitar a divindade de Jesus é isso, que você lê no relato, o testemunho dele lá nos evangelhos, que ele teve fome, teve sede, sentia-se cansado, sentia dor, né? Sentiu aflição, sentiu-se desamparado, teve medo. Os homens escarneceram deles, bofetearam-no, cuspiram nele,
puseram-lhe uma cruz de espinho e o crucificaram na cruz. Por que fizeram isso? A outra frase diz: mas esvaziou-se a si mesmo. O que é esse esvaziar-se a si mesmo? Qual o significado disso? Ora, isso é maravilhoso demais. Mas foi o que Jesus Cristo, Deus, fez. Ele, de uma maneira maravilhosa, abandonou, deixou de exercer os seus atributos divinos de onisciência, onipotência, onipresença, santidade absoluta. Por quê? Para fazer-se semelhante aos homens, para fazer-se exatamente como você e como eu. Por quê esse esvaziamento de Deus? Porque Ele quer que nós sigamos os seus passos. Ele quer que nós tenhamos uma vida como Ele viveu. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e me siga. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo. Ora, mas como eu posso imitar uma pessoa que é onipotente? Como eu posso imitar uma pessoa que é onipresente, que é onisciente, que é a santidade absoluta? Como seria isso possível? Onde está o cabimento e a coerência em me desafiar? Se eu não tenho esses atributos e estas capacidades? Mas, fazendo-se, esvaziando-se a si mesmo e fazendo-se como nós, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas frustrações, as limitações, as mesmas dependências que nós. Então Ele nos desafia. Ele nos desafia a segui-lo. E imitá-lo. Vivendo na dependência do Espírito Santo. Foi isso que ele fez. Veja, o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. Ele venceu todas as coisas porque viveu na total dependência do Espírito Santo. Veja, esta mão aqui é o Espírito Santo. E esta mão aqui é você. Se você deixar o Espírito Santo governar a sua vida, o que você vai apresentar é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas virtudes maravilhosas do Espírito Santo de Deus, elas vão aparecer na sua vida na medida da necessidade. Se você se deixar guiar por Deus, vai aqui, vai ali, diga isto. Se você não tomar decisões carnais, mas buscar as decisões vinda do alto,
vivendo em humildade e submissão, isto vai acontecer. Se você fizer o contrário, quer dizer, a sua carne abafar o Espírito Santo, o resultado é diferente. O que vai aparecer são as manifestações da carne, que é prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, porfia, inveja, ciúmes. Por quê? Porque você não permitiu o Espírito de Deus controlar e dirigir a sua vida. Isso é um conflito. O Espírito controlando você e você não se submetendo ao Espírito Santo. Isso é um conflito. Mas se você se consagrar, se submeter, se humilhar, você vai viver uma vida material, uma vida espiritual vitoriosa e triunfante. É para isto que ele te deu o exemplo e te mostrou, com o seu próprio exemplo, aquilo que você deve fazer, buscar fazer na sua vida cristã. Está lá. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Leia lá. É para esta vida que ele te desafia, para ser um instrumento de Deus nas suas mãos. Então veja, mas esvaziou-se a si mesmo. E agora diz, tomando a forma de servo. Novamente aqui nesta frase, a palavra forma aqui usada aqui é morfê novamente. Dizendo que ele assumiu a forma de servo, a forma interior do homem. A forma interior do homem. Sujeito à frustração, à tentação, à fraqueza, ao medo, ao abatimento. Fazendo-se semelhante aos homens. Olha, aqui veja bem. Jesus ao assumir a forma interior do homem, ele se fez semelhante aos homens, porque é assim que nós somos. É assim que nós somos. Nós temos frustração, nós temos temores, nós temos abatimento, nós sentimos tristeza, nós sentimos alegria. Sentimos-nos derrotados, fracassados. Então, nós vivemos todas estas alternâncias de emoção. Esse é o homem, somos assim. Então, ele se fez semelhante a nós como um homem verdadeiro. É isso que nós encontramos no terceiro ponto de doutrina. O nosso terceiro ponto de doutrina diz o seguinte: nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feito carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Gideão, aqui neste tópico, faz uma porção de perguntas. De fato, ele não acredita na doutrina da Trindade.
Como o nosso ministério, né? Lá, a liderança, eles não acreditam na doutrina da Trindade, porque eles negam a divindade de Jesus Cristo. Então, se negam a divindade de Jesus Cristo, ou eles acreditam numa dualidade, quer dizer, é Deus e o Espírito Santo, ou então é só Deus e não tem para mais ninguém. Muito bem. Muito embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, é o que a gente pode compreender ao examinar os versos das Escrituras. Olha, examine esse tópico aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A doutrina da Trindade. Vai até lá, veja verso por verso. E você vai ver que eles apresentam Deus como único, um só, se manifestando como três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles dizendo-se únicos, declarando-se o Deus Criador de todas as coisas, o Deus verdadeiro, responsáveis pelas mesmas ações, apresentando os mesmos atributos. Então, isso é o que significa a doutrina da Trindade, que está definida no nosso segundo ponto de doutrina, que diz: nós cremos que há um só Deus, vivente, verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esta é a nossa doutrina. A doutrina da Trindade. A grande dificuldade das pessoas em aceitarem a doutrina da Trindade reside na pessoa de Jesus Cristo. Porque negam, não conseguem compreender como pode um Deus criador de todas as coisas, sem ter fome. Como pode um Deus sentir sede? Como é possível que Deus se sinta cansado? Como explicar que Deus sinta aflição? Como explicar, entender que Deus se sinta desamparado? Como entender que Deus tenha medo? É isso que nós encontramos no testemunho de Jesus Cristo, na leitura dos Evangelhos. Estas pessoas não conseguem admitir isso. Que Deus possa se deixar escarnecer pelos homens, ser esbofeteado, cuspido, maltratado. É o homem natural. Mas isto é não compreender a maneira como Deus nos apresenta a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Eu vou apresentar agora 3 versos que estão em Filipenses, capítulo 2, versículos 6
7 e 8. E que diz assim, falando sobre Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de servo, de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja, vamos observar, examinar a primeira frase dessa descrição a respeito da divindade e humanidade de Jesus Cristo. A primeira frase que diz, no verso 6, que sendo em forma de Deus. Que sendo em forma de Deus. Olha, saiba o seguinte, que no grego, no qual foi escrito o Novo Testamento, há duas palavras para forma, formato. Morfê e esquema. Morfê significa a forma interior, o formato interior. E esquema significa a forma, o formato exterior, aquilo que você pode ver. Então nós encontramos a palavra forma, morfê, ou forma interior, no verso 6 e no verso 7. No verso 6 diz que ele é a forma de Deus, a forma interior de Deus. E no verso 7 diz que ele tomou a forma interior de um servo. Isso é da nossa doutrina e se encontra no terceiro ponto de doutrina a respeito da divindade e da humanidade de Jesus Cristo, que diz lá que ele tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então vamos ver essa primeira frase, que sendo em forma de Deus. Bom, essa versão que eu estou lendo aqui, usando agora, é Almeida Fiel, corrigida e fiel. Há outras versões que dizem que, traduz assim, que existindo em forma de Deus. Há outras versões que dizem subsistindo na forma de Deus. Quer dizer, subsistindo é existir por si mesmo. Mas vamos avançar. Agora vamos ver. Existindo em forma de Deus, na morfê de Deus, na forma interior de Deus. Então vamos explicar a palavra morfê e depois vamos explicar a palavra esquema. Então veja, vamos explicar e entender a palavra morfê. Olha, eu tenho aqui uma vasilha, tá? Um balde, né? Eu tenho aqui um balde. E eu tenho aqui uma vasilha, tá vendo aqui, ó? É uma vasilha, tá? O morfê desta vasilha está aqui dentro, tá? Está aqui dentro. Olha, vou abrir e vou mostrar para vocês o morfê desta vasilha. Quer dizer, o que está dentro desta vasilha. Olha aí, ó. Tá vendo, ó?
Viu? O que caiu aqui no balde era o morfê desta vasilha. Está vendo? Veja o que aconteceu com a vasilha. Ó. Ela ficou oca. Tem nada, ó. Por quê? O morfê dela está aqui dentro, ó. É a água. Você entendeu o significado da palavra morfê? Morfê é o conteúdo, é a essência, é o que está dentro. Entendeu? Agora vamos entender a palavra esquema, que significa forma também, tá? Só que essa forma é a forma exterior, é aquela que você pode ver, entendeu? É aquela que você pode ver. É o que você está vendo aqui, ó. Tá vendo? É uma vasilha de plástico, cor azul. Tem um rótulo aqui, ó. Detergente de P. Entendeu? Mas está vazia. Agora observa o seguinte. Essa vasilha vazia cumpriu sua finalidade? Não. Ela está sem o seu conteúdo. É oca. Entendeu? Então reflita. Reflita. O verso está dizendo que, sendo em forma de Deus, que Jesus Cristo, na eternidade, né? Veja, entenda, Jesus é um nome. O anjo diz: e porás nesta criança o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, foram instruções ditas pelo anjo. E Cristo é um título. Reis, sacerdotes receberam o título de Cristo. Cristo no grego, né? No hebraico é Messias. Essa é a mesma palavra. Messias, Cristo, é a mesma palavra. Significa ungido. Reis, sacerdotes receberam o título de Cristo ou Messias. Na eternidade, essa frase aí, que sendo em forma de Deus ou subsistindo na forma de Deus, significa que Jesus Cristo, na eternidade, ele é a essência de Deus, é o conteúdo de Deus. Entendeu? Então veja, assim como essa garrafa, essa vasilha, né? Este esquema, que é aquilo que nós podemos ver, sem a sua essência, sem o seu morfê, o conteúdo, a essência, o que está dentro, perdeu a finalidade, não está completa na sua função. Assim Deus, sem o seu morfê, sem a sua essência, não existe. Não existe. Agora, reflita o seguinte: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu sou criado à semelhança de Deus. Deus lá diz no primeiro livro de Gênesis: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, então eu tenho um morfê também. Eu tenho um esquema. Qual é meu esquema? É esse que você está vendo aí. É o que as pessoas podem ver quando olham para mim. 2 orelhas, nariz, 2 olhos, boca. Né?
Esse é o meu esquema. Agora, o meu morfê, qual é o meu morfê? É o que está dentro de mim. Eu tenho uma alma e um espírito. Então, o que acontece? O que acontece se você tirar o morfê do meu esquema? Se você tirar de mim o meu espírito, a minha alma, eu vou virar um cadáver. Eu serei um morto. Entendeu? Porque o meu esquema, sem o meu morfê, não existe. Vai perecer. Tá? É destinado à destruição, à morte. Com isso eu estou querendo dizer que o morfê de Deus, eu estou querendo dizer que Deus, sem o seu morfê, não existe, não sobrevive. Isso é seríssimo, sabe? Agora, veja, o outro verso diz assim, ó, que ele, subsistindo, ou existindo, ou sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui, essa palavra usurpar é requerer, você requerer para si uma coisa que você não tenha direito. Por exemplo, eu chegar lá em Berlim, na Alemanha, me apresentando como embaixadora do Brasil. Eu não sou embaixadora do Brasil, então eu estou exigindo honrarias, querendo exercer uma função, um cargo que eu não tenho direito, porque eu não sou embaixador do Brasil. Então, isso quer dizer o seguinte: todas as vezes que Jesus se apresentou como eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Esse eu sou. Jesus falava com os judeus no aramaico. Então, quando ele falava eu sou, ele remetia a mente dos judeus ao episódio lá do Monte Horebe, quando Deus se apresentou a Moisés. Deus se apresentou a Moisés e disse para Moisés ir lá falar com o faraó do Egito, o dono do mundo, dizer a eles que deixasse o povo de Israel adorá-lo no deserto. E Moisés ficou desesperado. Ele perguntou: eles vão perguntar teu nome, o que eu digo para eles? O que eu digo? Qual é o seu nome? E Deus disse: eu sou é o meu nome, eu sou o que sou. Assim dirás ao meu povo: eu sou, me enviou a vós outros. Então, todas as vezes que esse eu sou, lá que Deus se apresentou a Moisés, o tetagrama, as 4 letras do tetagrama, né? Isto é a raiz do verbo ser. Então, todas as vezes que Jesus dizia eu sou, ele se identificava com o Deus que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe. E os judeus, eles ficavam indignados, queriam matar Jesus a pedradas, porque eles matavam as pessoas, condenavam as pessoas à morte, pelo cometimento de 5 tipos de pecados: o adúltero, o homossexual, o filho desobediente, o falso profeta e o blasfemador. E na cabeça deles, Jesus estava blasfemando. Estava blasfemando porque estava se apresentando como o próprio Deus. Prova disso é você leia lá no capítulo 10 do Evangelho de João,
onde Jesus pergunta aos judeus: tenho feito muitas boas obras no meio de vós, por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles responderam: não queremos te apedrejar por coisas boas que você tenha feito em nosso meio, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Igual a Deus. Veja, eles não usaram a palavra semelhante a Deus. Eles usaram a palavra igual a Deus. Quer dizer, igual. Mesmo tamanho, mesma forma, mesma consistência, mesma cor, mesmo peso. É tudo igual. Ele foi morto, condenado à morte lá pelo tribunal eclesiástico, lá, o sumo sacerdote. Inquiriu ele, perguntou: fale-nos, diga-nos de uma vez, você é o Messias? Ou você é o Cristo? E ele assumiu que ele era o Messias, que ele era o Cristo. E o que disse o sumo sacerdote? Blasfemou, blasfemou, não precisamos mais de testemunhas. E condenaram Jesus à morte. Ele não foi morto a pedradas porque os judeus estavam debaixo do domínio do Império Romano. E o Império Romano matava os criminosos por crucificação. Entendeu? Então veja, Jesus está dito aí em Filipenses capítulo 2, que sendo em forma de Deus, todas as vezes que ele se apresentava como Deus, isto não era uma usurpação. Por quê? Porque, de fato, ele é o Deus verdadeiro, o Deus encarnado. É o que você consegue entender lá no Evangelho de João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a frase segue, a segunda frase segue dizendo: não teve por usurpação ser igual a Deus. Ser igual a Deus, igual, não é ser semelhante a Deus. Jesus, na sua forma divina, na sua essência, como sendo essência de Deus, ele era igual a Deus. Mesmo tamanho, mesma cor, mesma textura, mesmo formato, mesma essência, mesmo peso, é igual, não é semelhante. Compreendeu? Então, é isso que você lê lá na doutrina da Trindade, nesse tópico. Nesse tópico, você vai ver mais de 100 de versos mostrando isso, mostrando que Jesus Cristo, na forma interior, ele é a forma interior de Deus, a sua essência. Tá? E quando se apresentou entre nós, apresentou-se como a essência encarnada, a essência de Deus encarnada entre os homens. Agora, veja, a dificuldade da maioria dos homens em aceitar a divindade de Jesus é isso, que você lê no relato, o testemunho dele lá nos evangelhos, que ele teve fome, teve sede, sentia-se cansado, sentia dor, né? Sentiu aflição, sentiu-se desamparado, teve medo. Os homens escarneceram dele, esbofetearam-no, cuspiram nele, puseram-lhe uma cruz de espinho e o crucificaram na cruz. Por que fizeram isso? A outra frase diz: mas esvaziou-se a si mesmo.
O que é esse esvaziar-se a si mesmo? Qual o significado disso? Ora, isso é maravilhoso demais. Mas foi o que Jesus Cristo, Deus, fez. Ele, de uma maneira maravilhosa, abandonou, deixou de exercer os seus atributos divinos de onisciência, onipotência, onipresença, santidade absoluta. Por quê? Para fazer-se semelhante aos homens, para fazer-se exatamente como você e como eu. Por quê esse esvaziamento de Deus? Porque Ele quer que nós sigamos os seus passos. Ele quer que nós tenhamos uma vida como Ele viveu. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e me siga. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo. Ora, mas como eu posso imitar uma pessoa que é onipotente? Como eu posso imitar uma pessoa que é onipresente, que é onisciente, que é a santidade absoluta? Como seria isso possível? Onde está o cabimento e a coerência em me desafiar? Se eu não tenho esses atributos e estas capacidades? Mas, fazendo-se, esvaziando-se a si mesmo e fazendo-se como nós, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas frustrações, as limitações, as mesmas dependências que nós. Então Ele nos desafia. Ele nos desafia a segui-lo. E imitá-lo. Vivendo na dependência do Espírito Santo. Foi isso que ele fez. Veja, o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. Ele venceu todas as coisas porque viveu na total dependência do Espírito Santo. Veja, esta mão aqui é o Espírito Santo. E esta mão aqui é você. Se você deixar o Espírito Santo governar a sua vida, o que você vai apresentar é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas virtudes maravilhosas do Espírito Santo de Deus, elas vão aparecer na sua vida na medida da necessidade. Se você se deixar guiar por Deus, vai aqui, vai ali, diga isto. Se você não tomar decisões carnais, mas buscar as decisões vinda do alto, vivendo em humildade e submissão, isto vai acontecer. Se você fizer o contrário, quer dizer, a sua carne abafar o Espírito Santo,
o resultado é diferente. O que vai aparecer são as manifestações da carne, que é prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, porfia, inveja, ciúmes. Por quê? Porque você não permitiu o Espírito de Deus controlar e dirigir a sua vida. Isso é um conflito. O Espírito controlando você e você não se submetendo ao Espírito Santo. Isso é um conflito. Mas se você se consagrar, se submeter, se humilhar, você vai viver uma vida material, uma vida espiritual vitoriosa e triunfante. É para isto que ele te deu exemplo e te mostrou, com o seu próprio exemplo, aquilo que você deve fazer, buscar fazer na sua vida cristã. Está lá. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Leia lá. É para esta vida que ele te desafia, para ser um instrumento de Deus nas suas mãos. Então veja, mas esvaziou-se a si mesmo. E agora diz, tomando a forma de servo. Novamente aqui nesta frase, a palavra forma aqui usada aqui é morfê novamente. Dizendo que ele assumiu a forma de servo, a forma interior do homem. A forma interior do homem. Sujeito à frustração, à tentação, à fraqueza, ao medo, ao abatimento. Fazendo-se semelhante aos homens. Olha, aqui veja bem. Jesus ao assumir a forma interior do homem, ele se fez semelhante aos homens, porque é assim que nós somos. É assim que nós somos. Nós temos frustração, nós temos temores, nós temos abatimento, nós sentimos tristeza, nós sentimos alegria. Sentimos-nos derrotados, fracassados. Então, nós vivemos todas estas alternâncias de emoção. Esse é o homem, somos assim. Então, ele se fez semelhante a nós como um homem verdadeiro. É isso que nós encontramos no terceiro ponto de doutrina. O nosso terceiro ponto de doutrina diz o seguinte: nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feito carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus? Verdadeiro Deus quando? Quando? Natureza divina? Natureza divina? Sim, natureza divina. Que ele nunca perdeu. Ele é o morfê de Deus. Lembra? Aqui está a vasilha, o exterior, aquilo que você pode ver.
Este é o esquema. Agora, o morfê é o que está dentro. Então, veja, a vasilha, se perde o seu morfê, ela fica oca. Então, o morfê de Deus nunca saiu dele e nunca deixou de existir. Porque se deixasse de existir, Deus não existiria. Jesus Cristo é a palavra feito carne. Entrou no mundo com a natureza divina, porque ele é o morfê de Deus. Por isso ele diz na palavra: eu e o Pai somos um. Não é como ensinam estes falsos ministros da Congregação Cristã do Brasil, que afirmam em listas secretas de ensinamento a de 1969 e a de 2009, que depois da ressurreição, Deus o fez Senhor e Cristo. Na eternidade, ele sempre foi Deus, porque ele é o morfê de Deus. E continua ensinando a nossa doutrina, que diz que ele é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. O que confere com o que encontramos na carta do apóstolo João, a primeira carta, capítulo 2, versículo 2, é que ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, se você não tem a devida consideração e o respeito e a obediência às palavras reveladas por Jesus Cristo e que estão expressas no Novo Testamento, se você não crer nele como o próprio Deus encarnado, a palavra que ele diz: se não crerdes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Esta palavra vai se cumprir em você. E segue dizendo, ó, o verso 8. E diz assim, ó, a última frase: fazendo-se semelhante aos homens. Então veja, aqui está dizendo que Jesus Cristo, na sua encarnação, ele não se fez igual aos homens. Não se fez igual aos homens. Ele se fez semelhante aos homens. Igual, ele é igual a Deus. Mas aos homens, ele é semelhante aos homens. Então veja, ele não pode ser igual a você, porque você não é igual a mim. Eu não sou o seu igual, eu sou o seu semelhante. E o verso 8 dizendo: e achado na forma de homem. Agora veja bem, novamente aparece aqui a palavra forma. E achado na forma de homem. Só que essa palavra forma já não é morfê. Já não é morfê. A palavra aqui é esquema. Esquema. É aquilo que eu mostrei para vocês. Está vendo aqui a vasilha? É o esquema dessa vasilha. É o exterior. Qual é o meu esquema? É isso que você está vendo aí. É essa cara que você está vendo aí. Esse é o meu esquema. Então aqui, o verso 8 está dizendo que ele, achado no esquema de homem, na forma de homem,
aquilo que os homens podiam ver nas suas ações, na sua conduta, na sua maneira de viver. Como um homem. Como homem, a sua humanidade passou por todos os estágios de desenvolvimento, da infância à juventude, e desta para a idade adulta, houve um crescimento constante, tanto física como intelectualmente. Aprendeu pela experiência e pelo ensino no seio de uma família piedosa. Aprendeu por seu próprio estudo pessoal das Escrituras. Aprendeu por aquilo em que foi instruído dentro do templo. E aprendeu pela observação e suas experiências no seio do seu próprio povo. Tanto o elemento divino, bem como o humano, se harmonizaram na construção da sua personalidade. Como homem, Jesus Cristo estava limitado fisicamente, pois esvaziou-se de seu atributo divino, o atributo da onipotência. Ele sentiu fadiga, sentiu sono, sentiu fome, sentiu o sofrimento e a dor física, sentiu a dor da morte. Humilhou-se a si mesmo. Então, esta é a humilhação de Deus. Que o próprio Deus se fez homem e se colocou na condição de servo. A palavra servo aqui é escravo. E é escravo, aquele escravo da pior condição no meio da sociedade. Humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, na forma de escravo. A palavra aqui para servo aqui, tomando a forma de servo, esse servo aqui, tá? Essa palavra aqui, e significa escravo na pior condição dentro da sociedade humana. Então, esta é a humilhação de Deus, que humilhou-se a si mesmo, renunciando aos seus atributos divinos para sofrer todas as coisas que nós sofremos como seres humanos. E obedeceu, se submeteu isso em obediência até a morte, e morte de cruz. Agora, nós lemos nos evangelhos. Ele mesmo declarou: sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. E o máximo que esse nosso ministério acredita a respeito de Jesus é que ele conseguiu ser filho de Deus. Só até aí. Mas ele é muito mais do que isso, é o próprio Deus encarnado. Mas é filho de Deus por quê? Porque foi um espermatozoide, porque foi um zigoto, né? Foi um espermatozoide que fecundou um óvulo de Maria, e foi um zigoto, foi um feto, foi um bebê, foi uma criança e se fez homem entre nós. Para a nossa salvação, era necessário, para satisfazer a justiça divina, era necessário que ele se fizesse, um homem perfeito, E esse homem perfeito só poderia ser o próprio Deus encarnado.
Por isso ele veio ao mundo e se fez homem, para cumprir na cruz satisfazer a justiça divina. Então, este é o Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado. Encarnado.